Quando a notícia é boa, ela tem que ser dada. E Gonçalo Plata vive um recomeço no Flamengo após as cobranças e as atitudes também, né? Tá entrando nos eixos. Alexandro e outros jogadores que foram poupados na partida passada retornam ao elenco. Flamengo encaminha a renovação de BH27. O que era inicialmente um desejo, agora se transforma em realidade. Jardim destaca jogador do Flamengo, que é diferente. Palmeiras acusa a CBF de favorecer o Mengão. E tudo sobre o Fla-Flu que rola hoje à tarde. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo, esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. O Bruno tem um amadorismo na alma. Encanta. Para além dos torcedores que o veem em campo, é um cara muito importante para o elenco, para a unidade do grupo. Essa foi uma fala do BAP, dizendo sobre a possibilidade de renovação de contrato do BH. E isso se oficializou ontem. Ou seja, teremos Bruno Henrique por mais um ano vestindo a camisa do Mengão. E como o próprio BAP disse, ele vai jogar no Flamengo até quando ele quiser. Meu Deus. Meu Deus, não é bem assim. Bom, né? Jogando bola é o que importa, né? Pode ficar até os 90 anos se render dentro de campo, né? Com certeza. Junto com a Arrascaeta, detém 17 conquistas, 17 títulos com a camisa do Flamengo. 113 gols, 56 assistências e 352 jogos. Se for levar em consideração a última partida na boa, pode ficar mais tempo sim. Com certeza, pode ficar. Bom, galera, seguindo com as notícias, depois das polêmicas recentes, Gonçalo Plata voltou a ganhar espaço no Flamengo. Criticado interna e externamente pela postura, o atacante recebeu uma nova chance com Leonardo Jardim e tenta se firmar novamente no elenco. O Plata fez seu primeiro jogo como titular desde a chegada do treinador e ficou em campo os 90 minutos na vitória sobre o Cusco. Antes disso, ele havia entrado apenas no fim de 3 partidas e em outras 3 ficou no banco. Contra o Corinthians, todos se lembram, né, que ele foi barrado. O jogador não foi cobrado apenas publicamente pelo Jardim. Internamente, os companheiros dele também demonstraram incômodo com algumas atitudes recentes do jogador. O equatoriano reconheceu esses problemas e passou aí por um período importante com a seleção do Equador. Agora, o Flamengo entende que o Plata está cada vez mais integrado ao grupo. Além da qualidade técnica que ele tem, o Jardim valoriza a intensidade do jogador, que a gente sabe que é grande, né? E esse fator foi o que ajudou ele na titularidade aí na estreia da Libertadores. Mesmo assim, amigos, a situação do Plata, ela segue aberta para a janela do meio do ano, tá? A diretoria considera ele um atleta negociável e espera uma possível valorização após a Copa do Mundo. O cenário, claro que será reavaliado quando e se houver uma proposta por Plata, né? O Flamengo trabalha para que ele volte a ser um jogador importante para o elenco. Aguardar para ver o que vai acontecer aí após a Copa do Mundo, como o Carlos disse ontem aqui no canal. Muita coisa pode acontecer e inclusive coisas que vão e podem deixar a gente boquiabertos, né? O desempenho de um jogador, muitas vezes, ele é criticado quando não corresponde às expectativas. Mas não adianta querer colocar o Rossi de centroavante, que dificilmente ele vai fazer gol, se é que entenderam o que eu quis dizer.
Seguindo com as notícias, ainda naquela entrevista que Leonardo Jardim deu à Flamengo TV, ele mencionou um jogador que era preterido por Felipe Luiz, quase foi para o Bragantino, aí ali nos 90 minutos do segundo tempo o BAP recuou e acabou não aceitando a negociação. E Leonardo Jardim parece acreditar demais no potencial dele. De quem você está falando? O Wallace Ian. Pois é, galera, apesar de a gente não ter visto muito o jogador em campo, ele, segundo o Leonardo Jardim, vem crescendo nos treinamentos e começando a entender a ideia do treinador. Ele, inclusive, comparou o estilo de futebol do Wallace Ian com o de Pedro, pela mobilidade, não pelas características somente. E disse que será uma peça muito importante para o Flamengo, claro, enquanto não chegar um atacante tão desejado por nosso time e o jogador não conseguir brigar em pé de igualdade com o Pedro. A diferença ainda existe. Mas uma coisa, com certeza ele tem: o poder de assimilação e entendimento de que há um momento para ele único. Afinal de contas, acreditar no potencial já é algo muito importante. Valorizar e dar oportunidades muito maior. E ele vem começando a ter. Agora resta ao Wallace colocar a cabecinha no lugar e corresponder. Tem que aproveitar as oportunidades, porque ele tá tendo, né? E o Jardim já demonstrou por várias vezes que gosta muito do futebol dele, né? Sem dúvida, verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, hoje é dia de Fla-Flu no Maracanã. Depois de 2 vitórias seguidas, o Flamengo entra em campo hoje pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de poupar jogadores na estreia da Libertadores, o técnico Léo Jardim deve voltar com força máxima para esse clássico, tá? A boa notícia, galera, é o retorno do Alexandro. O lateral estava aí se recuperando de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e treinou normalmente com o grupo nos últimos dias, tá? Por outro lado, né, como nem tudo são flores no Flamengo, ainda tem desfalques importantes. Estão fora o Saul, o Cebolinha, o Jorginho e o Pulgar. Nesse momento, com os jogos que já aconteceram, né, ontem, o Flamengo está em 5º na tabela com 17 pontos. Então, Mengão, bora lá buscar essa vitória e, consequentemente, os 3 pontinhos, né? Ah, esse é um daqueles jogos que, sem dúvida nenhuma, alavancam. Quem ganha, normalmente, começa a render mais. É clássico, esse é pesado. Já já a gente passa para vocês a provável escalação. Indo com as notícias, galera, sempre com gols nos acréscimos, pênaltis contestados, expulsões de adversários. Normalmente tem reclamação envolvendo o Palmeiras, mas quando é favorável a outro time, em especial o Flamengo, aí o buraco fica mais embaixo. Tia Leila ontem emitiu um comunicado falando sobre o adiamento do Flamengo e Fluminense. Olha o que ela escreveu: descontentamento com o parecer da entidade, a CBF, porque somente um clube tem a sua solicitação atendida, alegando favorecimento ao Flamengo. Por fim, eles cobram imparcialidade e transparência nas decisões que podem impactar no campeonato. A gente vê ano após ano o campeonato sendo impactado por decisões favoráveis ao Palmeiras e por uma situação que, vamos ser sinceros, era basicamente impossível corresponder às necessidades da competição. Eles alegam favorecimento. Bom, eu acho assim, 2 pontos aí, né? Alguns dias atrás ela deu uma declaração chamando o Flamengo de Real Madrid da Shopee. Agora vem com esse comunicado de descontentamento. Eu penso da seguinte forma: e se fosse o time dela que tivesse passado pela situação que o Flamengo passou? Será que ela também teria um descontentamento por ter acontecido isso? Seria um favorecimento ao Palmeiras? Eu acho que a gente tem que ligar um pouquinho aí as coisas e parar com essas pecuinhas minúsculas, né? Foi uma coisa fora de controle. O Flamengo não planejou isso em momento nenhum. Sei lá, eu acho que ela deveria ficar mais preocupada com o time dela e deixar o Flamengo em paz. Verdade, a nota oficial do Palmeiras ela é extensa, mas como aqui a gente fala de Flamengo e não vamos perder tempo com isso, eu
Peguei só a parte mais importante. Se é que é importante, né, galera? Bom, galera, e para finalizar, Fluminense e Flamengo se enfrentam hoje às 18 horas com transmissão do canal Premier, tá, amigos? A partida inicialmente seria ontem, né? Mas foi adiada após o atraso do retorno do Flamengo ao Brasil, depois do jogo pela Libertadores que aconteceu lá no Peru. O clube consultou o Fluminense, que concordou com a mudança de data. Para eles também foi interessante, tá, galera? Não fiquem achando que não foi não, porque foi sim. Bom, depois de 2 empates seguidos, o Fluminense entra em campo buscando voltar a vencer, né? E conta com a força que tem no Maracanã para embalar aí na competição. Já o Flamengo vive um bom momento com o Leonardo Jardim. Mesmo após a derrota, né, para o Bragantino, a equipe reagiu com boas atuações frente ao Santos e também ao Cusco, né, que foi uma alegria imensa para nós na altitude pela Libertadores. Bora falar então, amigos, sobre a provável escalação do Flamengo para hoje. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro ou Ayrton Lucas, Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Pedro, Bruno Henrique ou Samuel Lino. Bruno Henrique. Vamos ver o que o Jardim vai aprontar para hoje, né? Oh, e se jogar como jogou na quinta-feira, é Bruno Henrique, sem dúvidas. Bom, lembrando a vocês, amigos, que após a partida nós teremos a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, sorte pra nós nesse jogo de hoje à tarde, nos vemos na live. Amigos e amigas, tchau, tchau.